Graça e paz, gente querida, povo de Deus, tudo bem com vocês? É uma alegria muito grande poder estar iniciando esta live. Estou com o coração fundamentado no Evangelho da Graça de Deus, cheio de fé, convicto de que cada vez que pronunciamos e pregamos o Evangelho da Graça de Deus, algumas pessoas são despertadas pela palavra da verdade. Quero ler aqui Efésios capítulo 1, onde Paulo diz, no verso 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então Paulo fala que a palavra da verdade é o evangelho da nossa salvação. Olha que coisa linda. E eu tenho que te explicar isso. Eu sei que você que me acompanha há muito tempo já até cansou de ouvir isso. Mas tem muita gente nova chegando e eles têm que ouvir estas coisas. Você precisa entender que quando Paulo fala a respeito do evangelho, Paulo tem em mente que evangelho não é Velho Testamento, evangelho não é lei que foi dada a Moisés. Evangelho não é velha aliança. Paulo sabe que o evangelho começa da cruz para frente. Mateus, Marcos, Lucas e João, até a cruz não é evangelho. É o lado histórico do ministério de Jesus Cristo. Se você for observar, Jesus nunca pregou o evangelho da graça de Deus. Aquele jovem rico, quando se aproximou de Jesus, ele estava interessado na vida eterna. E ele disse, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus não falou para ele, olha, pela graça sois salvos, acredita em mim. Você vai ser salvo pela graça, você não precisa fazer nada, que você vai ser salvo. Jesus não falou isso para ele. O que Jesus falou para ele? Sabes os mandamentos? E até citou alguns, não matarás, não adulterarás, honra pai e mãe. Por que Jesus não falou para ele, você está interessado na vida eterna? Basta você crer em mim, você vai ser salvo pela graça. Jesus não falou isso para ele, por quê? Porque o evangelho da graça de Deus não havia começado. O evangelho da graça de Deus começa da cruz para frente. E eu vou encontrar o que é o evangelho de Romanos a Hebreus, as cartas que Paulo escreveu. Você já entendeu isso? Que a velha aliança acabou na cruz, que o evangelho começa da cruz para frente. O evangelho tem como o selo, o sangue do Senhor Jesus. A nova aliança é estabelecida com o derramamento do sangue do Senhor Jesus. Dali para frente é o evangelho. Tudo que é antes da cruz não é o evangelho. Você já entendeu isso de todo o coração? Então quando Paulo fala, quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, quando vocês acreditaram neste evangelho, o que aconteceu? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Que coisa linda! Então eu chego até você com essa expectativa, com essa convicção, pregar a você o evangelho da graça de Deus. É só esse evangelho que é o poder de Deus que salva. É só esse evangelho que tem a capacidade de despertar o meu espírito, de fazer com que meus olhos espirituais sejam abertos e eu venha a entender a grandeza da obra da cruz, a grandeza do sacrifício perfeito realizado pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. É só o evangelho que tem o poder de nos levar a uma nova dimensão, e enxergarmos coisas que foram feitas na cruz. Quem tem a mentalidade escravizada pela lei, pela velha aliança, não consegue ver. Ele está cego para o evangelho da graça de Deus. Então eu estou aqui em plena convicção que a cada live
você vai entender e entender e entender, será tremendamente despertado pela palavra do Evangelho da Graça de Deus. Então estou aqui com a Bíblia aberta na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, e hoje nós vamos ler do verso 14 a 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 14 a 17. Eu vou ler. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o bom perfume do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, quanto nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Agora preste muita atenção, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Olha que Paulo fala no verso 14, graças, porém, a Deus. Existe no coração de Paulo uma exultação, uma expressão de alegria, ao mesmo tempo uma expressão de agradecimento. Paulo enxerga coisas profundas do Evangelho da Graça de Deus, e aqui ele revela isso, graças, porém, a Deus, que em Cristo, olha a condição que ele apresenta, em Cristo, Deus sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós, manifesta em todo lugar o bom perfume do seu conhecimento. O que Paulo quer dizer em Cristo? Se você for olhar as cartas de Paulo, está permeada destas expressões em Cristo, nele, por meio dele, para ele, em Cristo, dando a entender que existe uma dimensão chamada em Cristo, como se fosse um grande cofre, e ali dentro existe essa condição chamada em Cristo, e que quando eu entro neste cofre, nesta condição, eu encontro ali dentro riquezas extraordinárias, verdades extraordinárias. Encontro segurança, conforto, sabedoria. Encontro tudo aquilo que Deus já me deu gratuitamente. Então Paulo, nessa expressão de gratidão, de louvor, de alegria, ele fala, graças a Deus, porque em Cristo, Deus sempre nos conduz em triunfo. Aonde é que Deus vai nos conduzir em triunfo? Em Cristo, dentro deste cofre, nessa condição, nessa posição. Então Paulo falou muito em Cristo, em Cristo, em Cristo. E revelou, como eu já disse, coisas extraordinárias. Mas eu percebo que uma boa parte do povo de Deus não entende o que é estar em Cristo. Não entende o que é ser posto em Cristo. Não entende o que é estar dentro deste cofre, dentro desta condição, dentro desta posição. Porque isso é muito pouco falado. Então vamos trabalhar um pouquinho nesta live, tentando te explicar de uma forma bem simples o que é estar em Cristo. Mas para isso eu quero levar você a uma ilustração, a um acontecimento lá da velha aliança, para trazer um paralelo para o Evangelho, para você entender o que é estar em Cristo. Então vamos lá para Gênesis capítulo de número 6. Gênesis capítulo de número 6, nós vamos encontrar Deus anunciando o dilúvio a Noé. Então vamos lá, Gênesis capítulo de número 6,
Esse capítulo aqui, Deus está mostrando a violência que havia na terra. Está dizendo que o desígnio do coração do homem era continuamente má. Está dizendo que o Espírito de Deus não poderia agir para sempre no homem, porque o homem se tornou uma coisa estranha, o homem se tornou carnal. E aí Deus vai chamar Noé e dar um ministério para ele. Mas eu quero ler aqui o verso 11, antes de falar de Noé, na condição que estava a terra. Então, Gênesis 6:11. A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. E no verso 6, no verso 13 ou melhor, Deus diz a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que farei perecer juntamente com a terra. Então, qual era a condição da terra, do planeta Terra, das pessoas daquele período? Todos eles estavam corrompidos, estragados por causa do pecado, cheio de violência. Todo ser vivente havia corrompido o seu caminho. Então esse é um período de muitas trevas, um período de caos. Então Deus resolve pôr um fim em toda aquela geração, pôr um fim em toda alma vivente, em todo ser que havia fôlego de vida. E o texto diz que no meio de toda aquela corrupção, aquela violência, havia um homem que havia preservado a fé em Deus. Verso 8, porém Noé achou graça diante de Deus. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Então, no meio de todo aquele monte de gente, só tinha uma pessoa justa. Só tinha um que havia permanecido na fé daquele tempo e andava nos caminhos de Deus e andava na presença de Deus. Era Noé. Então, como tudo estava corrompido, você já sabe muito bem isso, Deus vai pôr um fim, Ele vai condenar o mundo daquela época. E de que forma Ele vai condenar? Ele vai condenar mandando um dilúvio, vai matar todo o fôlego de vida, todo ser vivente com fôlego de vida através do dilúvio. Mas Noé achou graça diante de Deus, como Noé era justo e andava com Deus, Deus vai preservar a raça humana através de Noé. E Deus dá a Noé um ministério, um trabalho muito grande. Deus chega para Noé e fala assim: Noé, você vai construir uma arca. Deu as medidas da arca, a madeira que seria utilizada, a forma que ela seria construída, como iria impermeabilizar a arca. E disse que depois que a arca estivesse pronta, Deus iria trazer um casal de cada ave, de cada animal, de cada réptil, para entrar na arca. E depois que Noé entrasse na arca, esse dilúvio viria, faria chover durante 40 dias e 40 noites. E ele poria um fim em toda aquela geração. Ele julgaria e condenaria a violência dos homens naquela época. E você sabe que Noé demorou dezenas de anos construindo aquela arca, até que a arca ficou pronta. E quando a arca ficou pronta, Deus trouxe um casal de cada animal, de réptil, de ave, e tudo aquilo foi introduzido na arca. E quando Noé e todos esses animais, e toda a sua família, seus filhos, a esposa dos seus filhos, entraram na arca, o que aconteceu? Aconteceu que começou a chuva e durante 40 dias e 40 noites ficou chovendo intensamente sobre a terra, e o mundo daquele tempo foi condenado através das águas. Mas no meio dessa condenação existia um lugar, uma arca, um lugar de Deus. E aqueles que estavam ali dentro, que eram Noé, sua família, aqueles animais, apesar de estar no meio de toda essa condenação, nada teve o poder de tocar neles.
Aqueles que estavam dentro da arca foram preservados. O mundo ao redor estava sendo condenado. Toda aquela geração estava sendo condenada, desde os animais, tudo estava debaixo de condenação e o juízo de Deus estava caindo sobre a terra naquele período. Mas existia um lugar que era a arca. Existia um lugar que era dentro da arca, que ali estava Noé e sua família e os animais, que aquele poder de condenação não pôde tocar em nenhum deles. Tudo estava se desabando e se desmoronando do lado de fora. Mas aquela arca que estava flutuando sobre as águas, os que estavam dentro da arca, nenhum mal aconteceu a eles. Nenhum mal tocou na arca. Nenhum mal tocou na família de Noé e seus filhos que estavam dentro da arca. O mundo estava sendo condenado, sofrendo o juízo de Deus. Mas aqueles que estavam dentro da arca não foram condenados, nada tocou neles, nenhum mal tocou neles. Dentro da arca existia o poder de Deus, existia a presença de Deus, existia o amor de Deus, a proteção de Deus, a preservação de Deus, que ainda ao redor, que tudo estava sendo condenado, mas quem estava dentro da arca estava fora da condenação e nada podia tocar dentro deles, dentro daquela arca e tocar neles. Dentro da arca tinha alimento, dentro da arca tinha paz, dentro da arca tinha segurança, dentro da arca tinha vida. Ao redor da arca tudo estava em condenação. Mas na arca e dentro da arca era uma outra dimensão, era um outro mundo. Lá dentro estava o amor de Deus, a proteção de Deus, a preservação de Deus. E tudo que aconteceu do lado de fora não pôde tocar em ninguém da arca, na arca e da arca que estavam dentro dela. Vocês estão entendendo? Tudo do lado de fora, olha, para e entenda o que eu estou dizendo. Tudo do lado de fora estava sendo julgado e condenado. Mas aquela arca, os que estavam dentro, apesar de estarem na mesma situação, eles estavam sendo guardados, preservados, eles tinham condições de viver. E nada pôde tocar neles, mesmo eles estando no meio de toda essa condenação. Então, o que é estar em Cristo? Vamos trazer isso para estas coisas que Paulo está dizendo. Estar em Cristo é justamente isso. Deus, Cristo é a nossa arca. Deus nos pôs dentro da arca. Isso é que é estar em Cristo. Cristo é a nossa arca e Deus nos põe dentro da arca. E aconteça o que acontecer do lado de fora. Nós estamos salvos dentro da arca, nós estamos guardados pelo poder de Deus dentro da arca. O amor de Deus está ali dentro da arca, o cuidado de Deus está dentro da arca. Choveu durante 40 dias e 40 noites. Mas eles passaram fome ali dentro, eles ficaram doentes ali dentro. O mal entrou para tocar neles ali dentro da arca? Não, porque Deus estava preservando a arca e tudo que havia dentro dela. Mesma coisa, nossa arca agora é Jesus Cristo, nós estamos dentro, em Cristo. O que é estar em Cristo? É como eles estavam dentro da arca, Deus nos pôs em Cristo, dentro de uma situação, dentro de uma condição, dentro de uma posição chamada em Cristo. Cristo é a nossa arca e nós estamos dentro dela. Você entende isso? Ainda que ao redor existe um monte de condenação, como havia no tempo de Noé, nada daquilo pode tocar na arca e nem naqueles que estavam dentro da arca. Que coisa fantástica, o mundo estava desabando. Mas eles estavam ali numa arca que era uma coisa insignificante perto do tamanho do planeta.
Mas dentro daquela pequena arca ali estava o poder de Deus, a preservação de Deus, a salvação de Deus. E Noé prevaleceu diante de tudo aquilo que aconteceu ao seu redor. Mesma coisa nós, Cristo é a nossa arca, nós estamos dentro dele. Estamos nesta condição. Estamos em Cristo, por isso que Paulo fala, aquele que está em Cristo, aquele que está dentro da arca, aquele que está em Cristo é uma nova criação, não há mais condenação. Graças a Deus que Ele sempre vai nos conduzir em triunfo. Por quê? Porque nós estamos dentro da arca, nós já somos salvos, já somos libertos, já fomos postos por Deus dentro da arca. A arca para nós é Cristo, essa condição, essa posição espiritual que nós temos. E dentro da arca Deus pôs tudo ali, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais ali, nas regiões celestiais, na arca lá, em Cristo. Você entende isso? Agora só Paulo falou sobre isso. Se você for ler os dizeres de Pedro, se você for ler os dizeres de Judas, de João, de Tiago, de Mateus, de Marcos, de Lucas, você vai ver que nenhum deles enxergou esta condição que é estar em Cristo. Você vai ver que nenhum deles escreveu nos seus escritos a respeito desta expressão em Cristo, dentro da arca. Por que eles não fizeram isso? Porque nenhum deles enxergou o que Paulo enxergou. Paulo é que traz a revelação dos lugares celestiais. Paulo que traz a revelação do que é estar em Cristo, as condições do que é estar em Cristo. Paulo é que recebeu a revelação do Evangelho da graça de Deus. Você entende? Então, como é que eu entro da arca? Como é que eu entro nessa condição de estar em Cristo? Vamos lá para textos que a gente lê sempre. Colossenses, né? Colossenses capítulo 1. E vamos ler aquele verso 13 e 14. Colossenses capítulo 1, 13 e 14. Olha lá. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Nos transportou para onde? Olha lá. Para dentro da arca. Para o reino do Filho do seu amor. Nos transportou para dentro de Cristo. Então, quando é que nós fomos postos dentro da arca? Já fomos, não vamos ser, já fomos. Entendendo que a nossa arca é Cristo, e quando Paulo fala em Cristo, é que eu estou dentro dessa situação. O dia que eu criei no Senhor Jesus Cristo de todo o meu coração, criei nele de verdade, conforme diz o Evangelho, então eu fui salvo. Então o que Deus faz? Ele me liberta do império das trevas, de todo o cativeiro, de toda a prisão, de toda a condenação, me liberta de tudo e me transporta, me põe em Cristo. E me põe dentro da arca, me põe em Cristo. Então no dia que você foi salvo, que você creu em Cristo de todo o seu coração, você foi liberto do império das trevas, já foi, não precisa ser. E foi transportado, isso espiritualmente, e postos em Cristo, dentro dessa condição. Nós entramos na arca. Você entende isso? Então, de novo, quando é, pastor, que eu fui posto em Cristo? Quando é que eu fui posto dentro desta arca? Quando é que eu fui posto dentro deste cofre? O dia que você creu em Cristo. Você foi liberto do império das trevas, já foi. Eu vou repetir a mesma coisa, você não precisa culto de libertação, não precisa de imposição de mãos para ser liberto. Você não precisa de óleo ungido na testa para ser liberto, não precisa subir num monte para ser liberto, não precisa pagar preço para ser liberto, não precisa fazer batalha espiritual para ser liberto. Você não precisa de nada dessas coisas. Se você nasceu do alto, você é salvo, você já foi liberto do império das trevas, transportado por Deus, você sai de um lugar de escravidão
e é transportado por Deus e posto em Cristo, no reino do Filho do seu amor. O que eu encontro no reino do Filho do seu amor? Eu encontro a redenção, o fim de todo cativeiro e a remissão dos pecados. Então toda pessoa que é salva de verdade, que foi um chamado por Deus, um predestinado, um escolhido antes da fundação do mundo, quando ela acorda e crê em Cristo, ela é liberta do império das trevas e transportada e posta em Cristo, posta dentro da arca. E o que eu encontro dentro da arca? Eu encontro todos os recursos, a minha posição em Cristo que Deus já me deu e faz parte da minha vida. Eu encontro tudo isso gratuitamente. O que eu fiz para merecer isso? Eu não fiz nada, eu não paguei preço, não foi o envelope com o dinheiro que eu dei, não foi a campanha que eu fiz, não foi o óleo de Israel que fez isso por mim, não foi os objetos ungidos que eu peguei e levei para dentro de casa. Não, nós não temos condições de alcançar isso. Foi o próprio Cristo que pela sua graça nos libertou do império das trevas, nos transportou e nós fomos postos em Cristo. Então todo aquele que é salvo de verdade, ele já está dentro da arca, ele já está em Cristo. Voltando para Noé, dentro da arca tinha todos os recursos que eles precisavam para viver. Dentro da arca estava o amor de Deus, a libertação, a salvação da condenação. Já estava tudo ali dentro. Mesma coisa, nós estamos na arca, que é Cristo, ele é a nossa arca atual. E em Cristo nós temos todas as coisas. Salvação, libertação, redenção, justificação, temos tudo que nos foi dado pela sua graça gratuitamente. O que aconteceu lá com Noé? O mal pôde tocar nele lá, aquela condenação que pesou sobre o mundo daquela época, tocou em Noé, alcançou alguma coisa lá em Noé, nos que estavam dentro da arca? Não, porque a arca era guardada pelo poder de Deus, os que estavam dentro da arca eram guardados pelo poder de Deus. Mesma coisa nós estamos dentro da arca que é Cristo, nós estamos em Cristo e por meio dele nós vamos ser conduzidos em triunfo. Você enxerga isso comigo, meu irmão, minha irmã? Que nós estamos dentro da arca, nossa arca atual é Jesus Cristo. E tudo que nós precisamos já nos foi dado dentro da arca, em Cristo. Você entende o que eu estou dizendo? Entende isso, minha irmã, meu irmão? Então vamos trabalhar na palavra de Deus. O que eu vou encontrar em Cristo dentro da arca? Então vamos lá, Romanos, capítulo de número 8. Repare bem, tudo está ligado em Cristo, nada fora de Cristo. Tudo que Deus tinha que nos dar e fazer por nós já foi feito em Cristo. E Deus nos pôs em Cristo. Deus não lida com nada daquilo que está fora de Cristo. Deus só trata com aqueles que estão em Cristo. Então Romanos capítulo 8, verso 1. O que Paulo está dizendo a respeito da salvação? Olha o que ele diz. Agora, pois, nenhuma condenação existe. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo. Para aqueles que estão dentro da arca. Para aqueles que estão aonde? Em Cristo. Então, todos quantos estão em Cristo foram postos por Deus dentro da arca, que é Cristo. Não há mais condenação. O mundo foi condenado. Noé estava lá no meio de tudo isso. Ele foi condenado? Não. Por quê? Porque ele estava dentro da arca, como nós hoje. Nós estamos em Cristo, dentro da arca. Cristo é a nossa arca. Então pode estar acontecendo o que for ao nosso redor, mas nós estamos em Cristo. Tudo que Noé precisava estava dentro da arca. Tudo que nós precisamos está onde? Em Cristo.
Então Paulo fala, agora, pois, nenhuma condenação existe. Nenhuma condenação há. Para quem? Quem são esses que não há condenação? Quem são essas pessoas? Para aqueles que estão em Cristo, que creram, e Deus libertou do império das trevas e os transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino do Filho do seu amor é estar em Cristo, dentro da arca. Agora, o que está fora da arca está condenado, já está condenado. Mas para nós que estamos dentro da arca, nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo, dentro da arca. Cristo é a nossa arca atual. Será que você enxerga isso comigo, irmã preciosa, meu irmão amado? Você sabe que você está dentro da arca, está em Cristo? Que assim como a condenação veio para aquele mundo, só não foi condenado quem estava dentro da arca de Noé. Assim nós que estamos em Cristo, a condenação que vem para este mundo não vai nos tocar, não vai nos atingir, porque nós estamos em Cristo. O mundo foi condenado, Noé não foi. A condenação que vem para o mundo não vai nos atingir, porque nós estamos em Cristo. Você está com medo do tempo do fim, da volta de Jesus, os acontecimentos que causam medo? Sabe por que você tem medo? Porque você não sabe que está em Cristo. Você não sabe o que é ser salvo. Você não sabe o que é estar dentro da arca, o que é estar em Cristo. Então Paulo fala, agora, pois, nenhuma condenação existe para aqueles que estão na arca, aqueles que estão em Cristo. Por isso que o verdadeiro cristão, ele nunca vai perder a salvação. Deus preservou Noé dentro da arca e não foi condenado. Deus nos preserva dentro da arca, que é Cristo, e não há condenação mais para nós. Por isso que eu afirmo sem medo de errar. O verdadeiro cristão nunca vai perder a salvação, ele está dentro da arca. Ele tem algum mérito nisso? Nenhum. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque ele foi salvo pela graça. Não foi pelo esforço próprio, por obras que ele veio praticar e nem por guardar os quesitos da lei. Ele foi salvo pela graça. Então, aquele que está na arca, aquele que está em Cristo, não há mais condenação. O que mais eu encontro dentro da arca? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, capítulo 5, verso 17. Olha aqui o que Paulo declara. Ou se eu ler isso para você, fique olhando para mim, não desvia a tua atenção. Eu estou mostrando o que eu encontro dentro da arca, o lugar que nós já estamos em Cristo. Então ele diz, e assim, se alguém está em Cristo, se alguém está dentro da arca, é uma nova criação. As coisas antigas e velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, Deus começa uma nova criação. A velha criação, Deus encerra ela na cruz, ela foi condenada na cruz. Mas aqueles que estão dentro da arca, que estão em Cristo, são uma nova criação. A nova criatura. Então Deus começa uma nova criação aqui no planeta Terra para aquelas pessoas que são salvos, que estão dentro da arca, que estão em Cristo. Então quando Deus olha para cada um de nós, como nos vê justificado, Deus começou uma nova raça de homens. Quando eu falo homens, é homem e mulher. Através da ressurreição de Cristo, Deus começa uma nova criação. Uma criação liberta, uma criação salva, liberta do poder do diabo, liberta da condenação. Então, se nós estamos em Cristo, como nós estamos, nós somos uma nova criação. Onde está a nova criação? A igreja verdadeira é a nova criação. Onde está a nova criação? A nova criação está em Cristo, dentro da arca. Aqueles que estão em Cristo são uma nova criação. O passado, as coisas velhas, o pecado de Adão, a condenação que veio por Adão, tudo isso se passou
E para nós tudo se tornou novo. Agora nós estamos enxergando o reino de Deus. Estamos enxergando a obra da cruz. Estamos enxergando o que é estar em Cristo. Estamos enxergando a verdade do Evangelho da graça de Deus. E o nosso passado, aquilo que fomos no passado, acabou, tudo aquilo acabou na cruz. Quando Deus olha agora, ele só vê a nova criação. Deus só se relaciona com aqueles que estão em Cristo. E quem está em Cristo é a nova criação. Então, o relacionamento de Deus com cada um de nós, Deus se relaciona só com a nova criação. Aquele que não nasceu de novo, ele está antes da cruz, está lá na condenação. Você entende isso? Então, aquele que está em Cristo, aquele que está dentro da arca, é uma nova criação. A nova criação está no nosso espírito, dentro de nós. Aí ele olha, as coisas velhas, antigas, tudo se passou, se acabaram. Aquele velho homem que veio de Adão, tudo aquilo acabou e tudo se fez novo. Você entende isso que eu estou te ensinando? Quem não tem a mente renovada não vai entender. Quem não tem a mente renovada pelo Evangelho da graça de Deus, só vive em igreja de campanha, ele vai desprezar tanto o que eu estou dizendo, porque ele não entende nada disso. Para ele Deus é assim, eu tenho que tomar posse da bênção, eu tenho que fazer campanha da prosperidade, eu tenho que fazer campanha de libertação, eu tenho que fazer voto, eu tenho que fazer batalha espiritual. A vida dele é esse cansaço todo. Ele acha que isso é evangelho. Então, mas para aqueles que nasceram do alto, que estão em Cristo, que não estão debaixo de igreja de lei, eles enxergam, eu estou em Cristo, eu sou uma nova criação. Tudo se passou, tudo se acabou. As coisas velhas, todo cativeiro se passou, tudo se fez novo, de dentro para fora, tudo começa lá no nosso espírito. Então você está em Cristo, você é uma nova criação. A criação salva, a criação preservada, a criação que não está debaixo de condenação, criação que não vai passar pela grande tribulação. Porque é salva. Noé passou a grande tribulação, lá foi uma grande tribulação ao redor dele. Noé estava no meio de tudo aquilo, mas aquilo não afetou ele. Ele passou por aquela tribulação, não, ele estava salvo dentro da arca. Então não fica com medo de volta de Jesus, tempo do fim, Apocalipse, né? Os chifres, a besta que emerge do mar. Fique preocupado com nada disso, se preocupe sim em conhecer a sua posição no Evangelho da graça de Deus. Pare de ter medo dessas pregações aterrorizantes que põem medo em todo mundo. Não se preocupe com isso, você está dentro da arca, você está salvo. Que outra coisa eu encontro dentro da arca, pastor? Vamos lá, Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo de número 1. No verso 3, que nós sempre falamos aqui. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo continua dizendo, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus não é Deus? E por que ainda Paulo fala que Jesus Cristo tem um Pai? Por que Paulo fala, Jesus Cristo está sentado à direita de Deus nos lugares celestiais? Quero que você pense. Por que Paulo continua usando essa expressão, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Será que isso não quer abrir nosso entendimento? Uma nova visão, que já é antiga, de quem é Deus? Mas não é isso que convém agora. Vamos lá. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Aonde que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais? Aí Paulo fala lá, nas regiões celestiais, lá dentro da arca.
dentro do cofre. Nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais aonde? Em Cristo, dentro da arca. Então Deus nos transportou, nos pôs em Cristo dentro da arca. Agora todas as bênçãos que Deus tinha que nos dar já nos foram dadas. E onde elas estão? Nas regiões celestiais em Cristo, dentro da arca. Tudo que Deus tinha que dar, tudo que Deus tinha que nos abençoar, já foram nos dados, nós já fomos abençoados. Aonde estão todas essas coisas? Em Cristo. Noé estava dentro daquela arca, tinha todos os recursos que ele precisava para viver ali dentro. Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso quer dizer o quê? Que todas as bênçãos que Deus tinha para nos dar, Ele pôs em Cristo. Agora Ele nos pega e nos põe em Cristo dentro da arca. É por isso que nós afirmamos que já somos abençoados. Você está entendendo isso? Nós afirmamos, já fui abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Agora, até onde você enxerga que foi abençoado? Para quem está em graça, virou um jargão, né? Que nem lá na lei, o sangue de Jesus tem poder. Qualquer coisa, o sangue de Jesus tem poder. Era o jargão deles. Agora, no meio da graça, virou um jargão. Você é um abençoado com toda a sorte de bênção. Tem um monte de gente falando isso e nem entende o que fala. Ele é um papagaio repetindo, porque tem que falar aqui, abençoado com toda a sorte de bênção, abençoado com toda a sorte de bênção. Tem que repetir a mesma coisa, eles entram que nem um papagaio, repetindo coisas, mas lá dentro não sabem isso. Não sabem que estão em Cristo, dentro da arca, que tudo que Deus tinha que dar, nos deu em Cristo, e Deus nos pega e nos põe dentro de tudo isso que Ele deu. Então Paulo fala, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que esse Deus e Pai fez? Já fez, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais dentro do cofre, dentro da arca, em Cristo. Então quando eu entendo isso, o meu relacionamento com Deus muda. Eu não vou orar assim, ó Deus me abençoe, Senhor. Tem misericórdia. Eu não vou orar como Davi. Deus, tem misericórdia de mim. Ele está na velha aliança, está em aflição. Ele está pedindo, Deus, tenha misericórdia. Eu não vou orar assim na nova aliança. Por quê? Porque Deus já me abençoou. Então eu vou orar, Deus, eu te agradeço. Porque já fui abençoado com toda a sorte de bênçãos. E de acordo com a tua compreensão do que Deus te abençoou, é que vai ser a sua vida aqui na terra. Então você pode perguntar, pastor, eu estou entendendo. Então quer dizer que tudo que Deus tinha que me dar, Ele já me deu? É isso. Já te deu. E onde está tudo que Ele já me deu? Não está fora. Nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais dentro, em Cristo. Então quando eu oro a Deus, converso com Deus, eu apresento esta palavra diante de Deus. Ó Senhor, lá ia eu fazer aquela velha oração, me abençoe, socorro, eu sou pobre, necessitado, mas o Senhor tem cuidado de mim. Já ia fazer aquela oração com aquela mente escravizada pela lei, não. Agora quando eu me achego a Deus, me achego com entendimento. O Senhor já me abençoou, Senhor. Abra os meus olhos para ver isso. Abra os meus olhos para entender essa grandeza do que é estar em Cristo. Então Ele já te abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Agora um detalhe. Existem bênçãos materiais. O que é bênçãos materiais? Eu consigo comprar um carro, eu consigo ter uma roupa melhor, eu consegui comprar uma casa. Isso aí são bênçãos materiais. Bênçãos espirituais
é tudo que já foi feito por mim na cruz. Não é uma coisa palpável e visível. Por exemplo, eu sou salvo. Eu não apalpo a minha salvação. Não é uma coisa visível. Alguém pode olhar para mim e achar que eu sou perdido. Mas é uma bênção espiritual. Aqui dentro de mim eu tenho a convicção de que sou salvo. Que já fui abençoado com toda sorte de bênção. Você está entendendo? Isso é bênção espiritual. Bênção material é coisa visível, é o que mais o crente corre atrás. O crente corre atrás de bênção material. O evangelho de hoje, o falso evangelho, é prometer para as pessoas que Deus vai abençoar materialmente. Elas vão ficar ricas se elas derem dinheiro para a igreja, se elas forem dizimistas fiéis, elas vão ficar ricas, se elas fizerem votos, elas vão ficar ricas, se elas derem casa, carro, tudo que tem para a igreja, elas vão ficar ricas. Não vão, elas vão ficar pobres. As pessoas só enxergam isso, mas espiritualmente tudo que tinha que nos ser dado já nos foi dado em Cristo, dentro do cofre, dentro da arca. Cristo é a nossa realidade, Ele é a arca. Então Deus já me abençoou com toda a sorte de bênçãos? Já. Vamos lá para Colossenses agora, capítulo de número 2. Colossenses, capítulo de número 2. Quero ler desde o verso 8, mas a tônica é o verso 10. Paulo fala assim: cuidado que ninguém vos venha enredar com filosofia, sutilezas, tradições dos homens, e não segundo Cristo, com rudimentos do mundo, e não segundo o Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, nele também estáis aperfeiçoados. O que Paulo está dizendo? Olha, cuidado que ninguém venha prender você na rede. Eu já dei essa ilustração aqui. O pescador estica a rede e vem o peixe, ele entra na malha da rede, fica preso pelas guerras assim, ele não consegue nem nadar para frente nem voltar para trás. É isso que Paulo está dizendo: cuidado que ninguém venha enredar você, prender você em redes religiosas, né? Prender você nas redes religiosas. Olha lá, ele diz que são essas redes religiosas, as filosofias, as sutilezas, as tradições dos homens, os rudimentos do mundo, a velha aliança, e não segundo Cristo. Então olha a sutileza, o cara pega uma rosinha no altar da igreja, essa rosinha representa Jesus. Olha a sutileza. Deus, eu te consagro em nome de Jesus, eu te apresento esta rosa. Deus, põe a tua mão, eu consagro esta rosa e essas rosas que nós vamos entregar, e quem levar esta rosa para casa, o mal vai sair, vai ser abençoado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga amém, povo, diga amém. Olha a sutileza, e dá uma rosinha para a pessoa, e a pessoa sai com uma rosinha da igreja, acreditando que aquilo tem algum poder de Deus. Isso é sutileza, enganar as pessoas com coisas sutis, com as filosofias, os rudimentos do mundo. Então Paulo fala: cuidado que vocês não caiam nisso. Essas coisas não são de Cristo, não estão em Cristo. Aí no verso 9 ele fala: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele, em Cristo, nós estamos aperfeiçoados. Paulo declara que nós já estamos perfeitos. Aonde? No meu corpo, na minha carne? Não. Ele declara que nós estamos aperfeiçoados em Cristo, dentro da arca. Então dentro de nós já temos a vida eterna agora, no nosso espírito. Nós já temos a natureza de Deus, de Cristo, dentro do nosso espírito agora. Só que tudo isso está preso dentro desse corpo de carne. Mas nós já fomos aperfeiçoados. Se eu estou em Cristo, eu já fui aperfeiçoado. Toda a condição para mim entrar na eternidade já está dentro de mim agora. A vida eterna já está dentro de mim agora. A salvação já está dentro de mim agora. Só que habita neste corpo de carne, este corpo de corrupção que é contrário a Deus. Mas dentro de nós já fomos aperfeiçoados. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Eu sei que você tem muito problema com a tua carne, com a tua natureza terrena, e eu também. Mas no nosso homem interior, o homem interior do coração,
a nova criação que está dentro de nós, nós já fomos aperfeiçoados, porque nós estamos dentro da arca, em Cristo. O que mais que eu encontro dentro da arca? Olha lá, Efésios 1:11. Efésios, vamos voltar lá para Efésios, capítulo 1, verso 11. Nele digo, que quando Paulo fala nele, significa que eu estou em Cristo, estou nele, dentro da arca, dentro do cofre. Ele diz, nele digo, no qual em Cristo todos fomos feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. O que Paulo está dizendo? Que em Cristo nós fomos feitos por Deus uma herança para Ele mesmo. Então nós estamos em Cristo, dentro da arca. E nós fomos feitos por Deus ali dentro. Uma herança. O testador morreu na cruz. E nos conquistou para Deus, e Deus fez de nós herança. Você é a herança de Deus. É o que Deus recebeu por aquilo que Cristo fez na cruz por cada um de nós. Então nós estamos nele, estamos em Cristo. E nós fomos feitos o quê? Herança de Deus. Você é uma herança de Deus. Vocês se satisfazem em saber disso? Eu estou apertado financeiramente, mas eu sou herança de Deus, sou a nova criação. Sou abençoado com toda sorte de bens. Não há mais condenação para mim. Eu estou em Cristo já e tenho todas as coisas. Efésios capítulo de número 2. Tudo isso para te mostrar o que eu encontro dentro da arca. Nós fomos postos em Cristo, dentro da arca. Quais as riquezas, bênçãos espirituais que eu encontro lá dentro? Efésios capítulo 2, verso 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais dentro da arca, em Cristo. O que isso quer dizer? É que, antes de te responder, vou ler aqui, capítulo 1 de Efésios, falando da ressurreição de Cristo, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que somos nós, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. O que Paulo está dizendo aqui? Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e o fez assentar nos lugares celestiais, acima de todo poder, de todo principado, potestade, de todo domínio, de toda força, de tudo que você pode imaginar. Então quer dizer, pastor, que Jesus é a autoridade máxima do universo, é o controlador de tudo, é o administrador de todas as coisas, é aquele que sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. É justamente isso. Você pensa que as coisas estão fora do controle de Jesus Cristo? Você pensa que essas aflições do tempo presente, a Covid e tais coisas, estão fora do controle de Jesus Cristo? Não, tudo isso faz parte do propósito de Deus. Ou você acha que o diabo é que está vencendo, né? Se você acha que é o diabo que está vencendo, você não entende o que é o Evangelho e não entende que Cristo é o administrador de todas as coisas, é a autoridade máxima do universo, é o que manda, é o que controla, é o que administra, o que mantém tudo sob o seu controle. Você já enxergou isso? Ora, se Cristo ressuscitou pelo poder de Deus e Deus o fez assentar à sua direita nos lugares celestiais acima de todo poder e domínio de todas as coisas, o que nós acabamos de ler? E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo, acima de todo poder,
de todo domínio, de todas as coisas. Estou dentro da arca, fui transportado, posto lá. Estou dentro da arca, estou em Cristo, assentado com Ele nos lugares celestiais acima de tudo. Olha a posição da igreja. A igreja não é um monte de gente coitada que está na mão do diabo, que precisa de libertação, precisa fazer campanha, pagar preço, ser religioso, ter as suas vestes controladas, né? E está sempre assim, tem misericórdia, socorro, socorro, me ajuda, Senhor. Está que nem aquele leproso, tem misericórdia de mim, sempre se lamentando. Não, a igreja é o corpo de Cristo, são os transportados, é a nova criação que está em Cristo, está sentado com Ele nos lugares celestiais acima de todas as coisas. Tão pouca gente enxerga isso, uma minoria enxerga isso, eles falam, mas não enxergam isso. Nós estamos em Cristo, assentados com Ele nos lugares celestiais, acima de todas as coisas. E isso é que você tem que impor. Presta atenção. Todos nós passamos por aflições, por necessidades, por problemas. Agora, quando essas coisas vêm até nós, a maior parte chora. A maior parte fica, ai, tem misericórdia, aconteceu uma doença na família. Ai, meu Deus! Entra em pânico, não põe em ação a fé, não põe em ação o conhecimento que tem da verdade, fica choroso, parece que não está sentado com Cristo nas regiões celestiais, nega a verdadeira fé que está posta dentro dele. Quando as aflições vêm, os problemas vêm, eu passo muitos problemas, eu atualmente enfrento problemas terríveis, você nem imagina e nem precisa saber. Agora, como é que eu vou fazer? Eu vou impor a verdade diante dos problemas. Senhor, estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, acima de todas as coisas. Ainda que esteja passando por tudo isso, a minha posição como igreja é acima de todas as coisas. Vou enfrentar isso com coragem, suportar o que tem que suportar. Sem chorar, sem lamentar, sem ficar se lamuriando. Porque essa é a nossa posição. Assentado com Cristo, aonde? Nos lugares celestiais, dentro da arca. Cristo é a nossa arca atual. Tudo que Deus tinha que me dar já foi dado em Cristo, e nos pôs lá dentro. Romanos capítulo 8, já vamos indo para o finalzinho. Romanos capítulo de número 8. Vamos ler lá. Vamos ler desde o 31, fazer uma boa leitura aqui. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Quais coisas Paulo está perguntando? Tudo que nós temos falado estão nesses 8 capítulos de Romanos. Você já estudou Romanos? Então Paulo está falando justamente isso que eu estou dizendo. O que eu vou dizer diante de todas essas verdades do Evangelho? Paulo está dizendo. Se Deus é por nós, Deus fez tudo isso por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou? Porventura não nos dará junto com o filho de graça, sem pagar preço, sem cobrar nada, não nos dará juntamente com o filho todas as coisas? Se Deus já fez tudo isso por nós, vai nos cobrar para abençoar? Vai depender de eu dar alguma coisa para ele me retribuir? Não, isso é um falso evangelho. Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará com Cristo gratuitamente todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Você está em Cristo? Você é um eleito de Deus. Quem vai te acusar de alguma coisa, te condenar? É Deus que te justificou. Quem os condenará? Quem vai se levantar contra você e te condenar? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Nós estamos dentro da arca, quem vai nos separar disso? Aí ele fala,
Será tribulação, eu passando tribulação, eu estando angustiado, eu sendo perseguido, eu passando fome, ou me vestindo mal? Será o perigo que eu enfrento? Será alguma espada que vem contra mim? Essas coisas têm poder de me tirar de Cristo, de me afastar de Cristo, de me tirar de dentro da arca? Não! Nada vai me separar do amor de Cristo. E onde está o amor de Cristo? Eu já vou te dizer. Aí ele fala assim, no verso 37, em todas essas coisas, porém somos mais do que vencedores, olha lá, por meio dele, em Cristo, por meio dele que nos amou. Porque estou bem certo, olha lá, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Agora, onde está o amor de Deus? Olha que coisa linda. Do amor de Deus que está aonde? Em Cristo, dentro da arca. Então, onde é que eu encontro o amor de Deus que excede todo entendimento? Em Cristo, dentro da arca. Então o amor de Deus está em Cristo, dentro da arca, dentro do cofre. Nada poderá me separar dele. Nada poderá me separar dele. Ele me comprou com seu próprio sangue. Então nenhum poder, nenhuma outra criatura, nem força, nem homem, nem situação, nem angústia, nem tristeza, nada tem o poder de me separar do amor dele. E onde é que está o amor dele? O amor dele que está dentro da arca, dentro, em Cristo Jesus. Você está enxergando o que é estar em Cristo? Está percebendo a grandeza desse poder que é estar em Cristo? Essa é a nossa posição como igreja. Receba essa palavra de hoje. Então vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde nós começamos, vamos terminar onde começamos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Agora vai ser mais fácil entender. Verso 14 até o 17, ele diz, Paulo está cheio de alegria, cheio de gratidão, ele enxerga essas coisas que eu estou te falando. Então ele fala, graças porém a Deus, né? Que em Cristo, dentro da arca, ele sempre nos conduz em triunfo. Então nós vamos triunfar sobre todas as coisas. Você pode passar necessidade, pode faltar dinheiro, pode estar sem carro, não ter casa própria, pagando aluguel com salário apertado. Eu já vivi tudo isso. Mas no meio de tudo isso, Deus vai te conduzir em triunfo. Você não vai desfalecer. Você não está entregue na rua da amargura. Você não está entregue na mão de demônio nenhum. Você não está em escravidão. Você não está perdido na sua salvação. Aconteça o que acontecer, Deus sempre vai nos conduzir em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar o perfume do seu conhecimento. Como que pode ser isso, pastor? Então o que ele está dizendo? Que nós temos um perfume do conhecimento. Conhecimento de quê? Do Evangelho da graça de Deus. E Deus manifesta através de nós esse perfume em todo lugar. Como assim? Quando eu começo a pregar, olha, eu estou transmitindo para você o perfume da graça de Deus. Você não está sentindo o cheiro de nada. Mas o perfume da graça de Deus, o perfume do amor de Deus é o Evangelho. Então por onde eu vou pregando o Evangelho, Deus manifesta em todo lugar a fragrância, o bom perfume do conhecimento dEle. Então agora aqui fazendo esta live, chegando até você, eu estou transmitindo em todo lugar o perfume do conhecimento de Deus, o bom perfume, o aroma agradável, que aquele que acredita, que crê, vai ser preenchido com este perfume, que é o quê? O Evangelho da graça de Deus. Então ele manifesta em todo lugar a fragrância, o bom perfume do quê? Ah lá, ele diz, do seu conhecimento. Então o conhecimento de Deus é o Evangelho da graça de Deus. Então quando você prega, ensina, você esparrama esse bom perfume para todo lugar. Aí ele diz assim, porque nós para com Deus somos o bom perfume de Cristo.
tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Agora ele faz um paralelo de quem é salvo e quem está perdido. Para com esses que se perdem, ela cheira de morte para a morte. Então quem não é salvo, quem não conhece o Evangelho da Graça de Deus, ele cheira a morte. Vou brincar com você, ele cheira a lei dada a Moisés, ele cheira a velha aliança, é um mau cheiro, que traz peso, que traz agonia. Os que se perdem, é um cheiro de morte para a morte. Como Paulo chamou o ministério da lei, gravado com letras em pedras, já é o capítulo seguinte, daqui que nós estamos lendo. Ele chamou ministério de morte. Então aqueles que não são salvos, que ainda estão no ministério da velha aliança, ministério de morte, eles cheiram morte para a morte. Mas nós cheiramos vida, somos o bom perfume de Deus para a vida. Para com esse cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Quem é que está entendendo essas coisas? Você vê tanta pregação do Evangelho, tanta coisa, quando você começa a prestar atenção, é inacreditável. Eles não pregam o Evangelho da Graça de Deus, é inacreditável. Estão pregando velha aliança, pregando judaísmo, pregando peso, falando em nome de Jesus. Eles estão enfiados dentro de um templo de Salomão, que o próprio Deus destruiu no passado. Estão vestidos lá de sacerdócio, com arca da aliança, cheiro de morte para a morte. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Quem é que está entendendo? Quem é que está enxergando? Quem é que está crendo? É uma minoria. Agora Paulo fala uma coisa extraordinária, porque nós não estamos como tantos outros. Olha o cheiro de morte para a morte aqui, ó. Mercadejando a palavra de Deus. O que é um mercado? Você tem um produto, apresenta o produto no mercado para vender esse produto. Você quer vender uma mercadoria, então tem um monte de gente vendendo o Evangelho. Olha bem, olha para essa gente da televisão. Eles estão vendendo o Evangelho que não é verdadeiro, é falso. Prometendo cura para todos, prometendo prosperidade para todos, prometendo que a vida de todo mundo vai mudar. Só que eles levam as pessoas só para a velha aliança, escravidão da lei. Eles estão vendendo a mercadoria deles, e tudo no Evangelho da Lei tem um custo. Você tem que pagar, você tem que fazer voto, sacrifício, dar o teu tudo, fazer fogueira santa. É exploração. Esse Evangelho de morte, esses mercadores da palavra de Deus, eles estão interessados no dinheiro das pessoas, eles ficaram ricos. Eles têm canais de televisão, seus aviões. Vê aí no Google, cada um o avião que tem, quanto custa, quanto pagou. Tá por aí rodando. Isso é o cheiro de morte para a morte. São os mercadejadores da palavra de Deus. Os que fizeram do Evangelho mercado, mercadoria. Você me dá o teu dinheiro que eu te dou isso. Tudo tem um custo, tudo tem um preço. Tudo você tem que dar o teu dinheiro. Você não vê isso aí direto? São os que mercadejam a palavra de Deus. Agora Paulo diz, naquele tempo, imagine agora, porque nós não estamos como tantos outros mercadejando, vendendo a palavra de Deus. Antes, em Cristo, lá dentro da arca, é que falamos na presença de Deus e com sinceridade da parte do próprio Deus. Paulo está dizendo que quem prega o Evangelho da Graça de Deus, existe uma sinceridade que vem da parte do próprio Deus. Como é que eu posso estar aqui pregando o Evangelho da Graça de Deus para você, com a finalidade de te explorar, de te enganar? Eu não sou pregador da verdade. Como eu posso estar aqui falando essas coisas para você, mas dentro de mim, eu estou interessado nas coisas que você tem, como obtê-las de você para mim, como me enriquecer. Como é que pode? Não tem condições. Se não houver sinceridade no coração da parte do próprio Deus, a pessoa vai corromper. É por isso que existe esse evangelho corrompido. O evangelho de mercadoria. Porque se corromperam. Então Paulo fala, nós não estamos como tantos outros, fazendo mercado, vendendo a palavra de Deus. Antes, em Cristo, dentro da arca, que falamos na presença de Deus. Eu estou falando aqui na presença de Deus. Deus está me vendo
e sabe tudo que eu estou falando para você. E com sinceridade aqui dentro, sinceridade de que vem de onde que vem da parte do próprio Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, já terminando esta live, graças a Deus, nós estamos na arca e Deus vai nos conduzir em triunfo. Quero terminar esta live fazendo uma breve oração. Convido você a orar. Senhor, nós te adoramos, Senhor, profundamente em espírito. Em espírito e em verdade, nós somos os verdadeiros adoradores. E te adoramos reconhecendo Jesus Cristo como o administrador de todas as coisas, o Senhor de todo o universo. E nos prostramos no coração diante desta grandeza. Eu quero pedir em favor de todas as pessoas que ouvirão e assistirão esta live. O Senhor venha abrir o entendimento delas. Que elas venham enxergar o que é estar em Cristo. Que elas venham ver o que é estar na arca, Senhor. Alcance o máximo possível dessas pessoas, desses predestinados para despertá-los por dentro, Senhor. E eu particularmente te agradeço pela grande oportunidade de poder falar estas coisas diante de todos esses que nos recebem no seu lar, onde quer que elas estejam. Oramos crendo pela fé, em nome de Jesus. Vamos ficando por aqui, eu me despeço de todos vocês declarando isso. A tua vida vale mais que o mundo inteiro.